Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael, professor de Física, e eu voltei com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo e hoje é a nossa aula número 2. Lembrando, para quem não segue ainda, corre lá no Instagram, @professor Rafael, e aqui no YouTube, o canal do Rafael Paes. Toda semana você vai ter dicas de vestibular e vídeos de Física para você estudar para passar no seu vestibular em 2022. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a nossa aula 2 e hoje nós vamos discutir sobre grandezas físicas. Nesse vídeo você vai entender o que é uma grandeza, quais são os tipos de grandezas que existem, o que é um vetor e a unidade de medida, assim como o seu Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Bom, em primeiro lugar, o que é uma grandeza? O que são grandezas? Grandezas são coisas que nós podemos medir. Por enquanto, a palavra coisas é aquilo que eu defino como melhor para caber nessa frase. Porque quando a gente fala em coisas, nós podemos entender como. Trazer alguns exemplos aqui. Massa, que no dia a dia as pessoas confundem como peso, né? Então, quando eu falo tenho 60 quilos, primeiro que eu estou mentindo, que eu estou bem mais gordinho do que isso. Massa é quantos quilos eu tenho, então é a minha massa corporal. Tanto é que quando você vai na academia ou você vai no médico, ele mede o seu IMC, seu índice de massa corporal. Então é errado quando a gente fala em peso, tá? Então massa, tempo, velocidade, distância, tudo isso são exemplos de grandezas que nós podemos medir no nosso dia a dia, através de algum tipo de instrumento. Eu posso medir massa através de uma balança, eu posso medir o tempo através de um relógio ou de um calendário, eu posso medir a velocidade através de um velocímetro, distância através de instrumentos de medidas, como por exemplo régua, trena, entre outros, certo? Desses tipos de grandezas, dessas grandezas que nós podemos medir, nós podemos dividi-las ainda em duas categorias. Aquelas que nós vamos definir como grandeza escalar, que é aquela que você indica apenas o valor e uma unidade de medida. Unidade de medida é a forma que você vai medir. Então, por exemplo, aqui nós podemos citar como grandeza escalar a temperatura, tempo, massa. E aí, por que ela se classifica como uma grandeza escalar? Quando você afere a temperatura de alguém, hoje em dia está na moda por conta da pandemia, né? Lembrando que o modo correto de medir a temperatura com essa pistolinha que o pessoal está usando como termômetro é na testa, ok? E não no pulso. Quando você mede a temperatura, a pessoa fala, 36 graus, ok. Então apenas o número ele já é suficiente para que você compreenda essa informação. Por isso que nós chamamos de grandeza escalar. Se alguém perguntar para você que horas são, são 20 horas. Você falou apenas o número e como você representou o número, que era em horas, e aí a pessoa já compreendeu a informação. Massa, quantos quilos você tem? Eu tenho 70 quilos. Então você fala o número e a forma como você mediu o número, e essa grandeza ela fica muito bem representada. Mas nem sempre isso é possível, e por isso que nós temos também a categoria de grandeza vetorial. É aquela grandeza que você mede, além do valor, a direção e o sentido em que ela se aplica. E aí, para finalizar, você coloca então a unidade de medida. Temos aqui alguns exemplos. Velocidade. Não basta eu falar para vocês que na rua da minha casa passou um carro a 100 km por hora. Eu falei o número e falei a unidade de medida. Mas você não sabe em qual direção, você não sabe qual era a trajetória que esse carro passou. Se foi subindo a rua da minha casa, se foi descendo a rua de casa, você não sabe em que contexto isso aconteceu. Por isso que velocidade você precisa indicar também direção e o sentido. Outro exemplo que nós temos é o conceito de força. Não basta eu avisar para vocês que eu vou aplicar uma força no meu mouse. Então eu estou segurando o mouse aqui. Eu posso fazer uma força de apoio, eu posso fazer uma força para levantar, eu posso fazer uma força para arrastar esse mouse até outro lugar. Então a força, além do valor, eu também tenho que indicar a direção e o sentido que ela atua. Assim como também a gente tem que indicar, no caso, se fosse uma aceleração. No caso, a gravidade. A gravidade sempre ela é uma aceleração direcionada para baixo, certo?
Bom, então vamos até esse pedaço da nossa aula. Grandezas são coisas que podemos medir e podemos dividir em duas categorias. Grandeza escalar é aquela que eu falo apenas o valor e a informação já fica suficientemente compreendida. E a grandeza vetorial é aquela que eu tenho que falar o valor, a direção e o sentido para ela ficar totalmente compreendida. Beleza. Bom, o que é um vetor? O vetor, ele nada mais é do que um segmento de reta orientado, tá? Ou seja, ele vai ser uma seta mostrando qual é a origem e qual é a chegada, de onde ele saiu e para onde ele está chegando, para onde ele chegou, na verdade, tá bom? E o vetor, ele vai ser representado por 3 informações, que nós vamos denominá-las como características do vetor, tá? Então aqui como característica nós temos módulo. O módulo significa o valor desse vetor, o tamanho que ele tem, a magnitude que ele representa, tá? E isso tem que ser equivalente ao tamanho da seta. Se essa seta que eu desenhei é pequena, quer dizer que ela representa um valor pequeno. Se a seta que eu representei um vetor é muito grande, quer dizer que ela representa uma informação de intensidade alta, ok? Bom, e aí, qual que é a diferença entre direção e sentido? Direção é quando você define se é horizontal, vertical, diagonal. Por exemplo, horizontal, eu ainda tenho a opção de escolher direita ou esquerda, mas eu não defini. Então, nesse caso, eu estou definindo apenas a direção. Eu costumo dizer para os meus alunos que a direção, ela significa aqui, ó, o corpo da seta, tá? Então, a seta está deitada, eu posso definir direita e esquerda. Quem é que vai determinar o lado é o que nós vamos definir na física como sentido. O sentido da seta vai ser, então, direita, esquerda. Se eu estiver trabalhando na vertical, para cima, para baixo, ok? Então, essa é a diferença aí entre o vetor. Então, o vetor, ele é uma seta que representa o ponto de saída e o ponto de chegada. Ele tem 3 características, onde o módulo é o tamanho dele, a direção é o corpo dele e a seta é o sentido, mostrando qual é o caminho que ele saiu ou chegou. Então aqui como exemplo, se eu falar da direção vertical, eu estou definindo que vai ser em pé, mas pode ser para baixo ou para cima. Então eu tenho aqui um vetor, o primeiro ele é vertical e o sentido dele é para baixo. O segundo vetor ele é vertical e o sentido dele é para cima. E para finalizar aqui mais 2 exemplos, o vetor da esquerda aqui, o vermelho, né? Então o vetor vermelho ele tem direção horizontal e sentido para a esquerda. E o vetor verde, ele tem direção também horizontal, mas o sentido dele é para a direita, tá? Então não confunda aí direção com sentido. Uma coisa muito importante que eu frisei para vocês é que o tamanho da seta representa a quantidade de valor que ele está representando. Então, por exemplo, se eu tenho uma seta deste tamanho aqui, como a seta número 1, e ela representa 2 unidades, o que seria 2 unidades? Se ela tem um tamanho 2, e aí mais para frente a gente vai ver o que significam essas unidades. Logo, se eu faço uma seta abaixo maior do que a de cima, o número do vetor de baixo ele tem que ser maior do que o de cima também. Ficaria incoerente se eu falasse que essa seta aqui embaixo, a maior, ela tem um tamanho ou ela representa um número menor do que o de cima. Então fica esperto com isso. E no exercício, isso pode vir escrito como módulo ou como magnitude. Tanto faz. Isso está representando o valor daquele vetor. E para a gente finalizar, a gente precisa entender também a unidade de medida. Não basta você medir as coisas, você tem que saber como você está medindo. E como surgiu muita bagunça, cada povoado, cada região mediam as coisas de um jeito diferente, e aliás, até hoje isso acontece, foi necessário então o desenvolvimento de uma comunidade internacional onde eles criassem um padrão para medir as coisas. E essa comunidade é o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que nos exercícios de vestibular para física, eles virão representados como a letra ou como a sigla SI. Então é o Sistema Internacional.
Bom, o Sistema Internacional ele determinou que quando você precisar medir tempo, além do número, você tem que colocar lá a medida em segundos. É um critério do Sistema Internacional. Quando você quiser medir massa, você tem que medir em quilograma. E aí o símbolo de quilograma vai ser o kg. Distância ou comprimento em metros, e aí o símbolo é a letra M. E velocidade em metro por segundo. Por que se padronizou isso? Por exemplo, para quem gosta de assistir bastante filme seriado, os filmes americanos eles usam distância em milhas. No Brasil, a gente está usando aqui no sistema de trânsito em quilômetros. Velocidade, os americanos eles medem em milhas por hora. No Brasil, a gente usa em quilômetros por hora. Então, aplicando todo esse padrão de medida que cada país usa. Outro exemplo que eu lembrei agora, temperatura nos Estados Unidos é medido em Fahrenheit, no Brasil é em Celsius. Então, para não criar essa divergência entre os países a ponto de complicar a comunicação entre eles, por isso que existe um sistema internacional de unidades e medidas. Então ele fala, ó, nos Estados Unidos você pode medir em milhas por hora, no Brasil você pode medir em quilômetro por hora, mas eu estou organizando, falando que quando vocês conversarem entre si, tem que ter uma comunicação em metro por segundo, que assim os dois países vão entender o que um está dizendo para o outro, certo? Então é para esse motivo que foi criado o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Tá? Para quem não me segue ainda, de novo, corre lá no Instagram, professor Rafael Paes, e no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como que você faz operação com vetores. E logo na sequência a gente trabalha então exercícios de vestibular que falam sobre vetores. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau e bons estudos!